fim do ano e as memórias, a sua e a universal. Finais de ano quase sempre nos levam a pensar em histórias, memórias e outros tais. Eu, particularmente, não sou muito ligado a esses ciclos, mas, como historiador, posso te dizer que se você quiser pensar em datas para cultuar memórias, deve pensar no começo do ano e não no fim. Isso porque, em janeiro, no dia 27 para ser mais exato, se rememora o Dia da Memória. Desde os anos 2000, a Assembleia da ONU institucionalizou essa data, que, ligada ao Holocausto, rememora o momento em que o Exército Vermelho libertou o campo de concentração de Auschwitz. Mas, como disse Roberto Vecchi, essa escolha mostrou as dificuldades e os limites de se eleger um dia que dê conta, que seja referência para uma memória universal. No meio de tantos massacres praticados ao longo da história, como escolher um que ultrapasse o conjunto das reivindicações singulares? Haveríamos de perguntar, por exemplo, por que escolher uma data em referência ao Holocausto e não uma em referência ao genocídio negro? Se por um lado não é possível encontrar um momento e um símbolo que representem o universal, acontece por vezes, como disse o historiador holandês Eelco Lunia, do desejo de memória ou de rememoração nos levar à fabricação excessiva de comemorações e monumentos. Há monumentos, de acordo com Eelco Lunia, que homenageiam uma criança que morreu sem batismo ou homenageiam os visitantes que morreram de infecção respiratória depois de visitarem uma exposição de flores. Mas é bom lembrar que não se trata apenas de um jogo entre o maior e o menor, entre o singular e o universal da memória. Por trás dessa discussão há também a luta pela evocação e fabricação de passados. Por exemplo, enquanto celebramos a possibilidade do 20 de novembro como feriado nacional, vários grupos forçam a cena e tentam celebrar a ditadura e negar o racismo. O que importa, como disse Vecchi, é que, abre aspas, ou as comemorações conseguem manter a sua profundidade crítica ou correm o risco de se transformar rapidamente em formas desbotadas de exercício de retórica, de mera discursividade sem referente, fecha aspas. Aqui fica a impressão de que essa monumentalização do passado, que de um lado busca laços universais e de outro estilhaça o próprio passado em 1000 fragmentos, mostra que há no presente um desejo de memória. Mas óbvio, isto é apenas uma impressão. Assim, voltei. Mas não foi para falar de Natal, não. Foi para falar de George Perec, que dizia que a memória vai nos salvar do esquecimento, mas aproveitava para indagar: quem vai nos salvar da memória?